Já parou para pensar que muitas das invenções que usamos no dia a dia foram criadas por brasileiros? O mais curioso é que muitos desses gênios lutaram, e ainda lutam, para serem reconhecidos. Seja na cozinha ou nos hospitais, essas inovações moldaram nosso mundo, mesmo que quase ninguém saiba suas verdadeiras origens. O que você está prestes a descobrir vai mudar sua visão sobre a história da tecnologia brasileira. Talvez, fazer você valorizar ainda mais o que temos. O Brasil, um país conhecido por sua diversidade e criatividade, também é lar de mentes brilhantes cujas invenções revolucionaram o mundo. Muitos desses brasileiros inovadores, porém, enfrentaram um cenário de invisibilidade, falta de incentivo e, em alguns casos, uma verdadeira batalha pelo reconhecimento. Imagine criar algo que muda a vida de milhões, mas passar anos lutando para ser valorizado. É uma história comum entre esses inventores. Esses pioneiros não apenas desenvolveram inovações, mas mostraram uma persistência quase sobre-humana diante de obstáculos que poderiam ter paralisado qualquer outro. Um exemplo claro disso está nas histórias de inventores como Nélio José Nicolai, criador da Bina, que passou mais de 3 décadas tentando receber royalties por sua invenção, ou o padre Landel de Moura, cujas contribuições ao rádio foram praticamente apagadas pela história. O curioso é que, em meio a toda essa luta, suas criações continuam a ser usadas no cotidiano de milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, o valor dessas mentes nem sempre é celebrado. Afinal, quantas inovações brilhantes poderiam ter surgido se eles tivessem sido apoiados desde o início? O identificador de chamadas, ou BINA, é uma invenção brasileira que mudou a forma como usamos o telefone. Desenvolvido por Nélio José Nicolai, esse dispositivo simples permite que saibamos quem está ligando antes de atender. Embora a tecnologia tenha se espalhado pelo mundo, poucos sabem que foi um brasileiro responsável por essa inovação que agora é tão comum. Curiosamente, o impacto foi tão grande que ele passou a ser usado por milhões de pessoas diariamente. Apesar de seu enorme sucesso, Nicolai enfrentou uma luta árdua para receber os direitos por sua criação. Durante 35 anos, ele batalhou por reconhecimento e, infelizmente, faleceu sem ver sua invenção devidamente recompensada. Esse exemplo nos faz pensar em quantas outras mentes brilhantes ainda não receberam o devido crédito. Agora, falando em invenções que mudam vidas, existe um item que também revolucionou a vida doméstica de forma discreta, mas eficaz. O escorredor de arroz é uma invenção simples, mas revolucionária, que tornou a vida na cozinha muito mais prática. Criado pela cirurgiã dentista Terezinha Beatriz de Andrade Zorovitz, esse utensílio é hoje um item indispensável em muitas cozinhas ao redor do mundo. Antes dele, lavar arroz era uma tarefa manual e um tanto complicada, com chances de perder parte do grão no processo. Graças a essa invenção, algo tão cotidiano se tornou muito mais eficiente e menos frustrante. A genialidade por trás do escorredor de arroz está na sua simplicidade. Terezinha percebeu um problema que ninguém havia solucionado e, com uma solução prática, conquistou cozinhas em todos os continentes. É um exemplo claro de como a inovação pode estar nos pequenos detalhes do dia a dia. E falando em invenções que mudaram o curso de muitas vidas, a radiografia também merece destaque. A radiografia, uma invenção que transformou a medicina, foi desenvolvida pelo brasileiro Manuel Dias de Abreu. Sua criação revolucionou o diagnóstico de doenças, permitindo aos médicos detectar condições como a tuberculose de forma precoce, salvando milhões de vidas. Essa tecnologia se tornou essencial nos hospitais, e a ideia de que tudo começou com um brasileiro nos enche de orgulho. No entanto, como tantas outras invenções brasileiras, essa também foi ofuscada pela falta de reconhecimento. A radiografia permitiu que a medicina avançasse rapidamente, melhorando a qualidade e precisão dos tratamentos. Graças a essa descoberta, o diagnóstico passou a ser feito com mais segurança, evitando intervenções invasivas desnecessárias. Manuel de Abreu, com sua mente brilhante, nos mostrou o quanto uma inovação pode impactar o mundo. E por falar em salvar vidas, outra invenção brasileira fez exatamente isso de forma bastante direta: o soro antiofídico. O soro antiofídico, uma das mais importantes invenções no campo da saúde, foi desenvolvido pelo imunologista brasileiro Vital Brasil. Essa descoberta é responsável por salvar inúmeras vidas ao tratar pessoas picadas por animais peçonhentos, como cobras e escorpiões. O impacto dessa criação é imensurável, especialmente em áreas rurais e regiões onde esses acidentes são mais comuns. Vital Brasil não só criou o soro, como também contribuiu para o avanço de vacinas que continuam sendo utilizadas até hoje. O que torna o soro antiofídico tão impressionante é sua eficácia em neutralizar o veneno de diferentes espécies de animais, uma inovação que vai além da medicina convencional. O legado de Vital Brasil continua vivo em cada vida salva,
mostrando que a ciência e a determinação podem realmente mudar o mundo. E, falando em mudanças globais, uma das invenções brasileiras mais controversas e impactantes é a rádio, que marcou o início de uma nova era nas comunicações. Poucos sabem, mas foi o padre brasileiro Roberto Landel de Moura o verdadeiro pioneiro na transmissão de voz via rádio, em 1894, 2 anos antes de Marconi. A façanha de Landel de Moura foi uma inovação incrível, mas acabou sendo ignorada devido ao preconceito e falta de incentivo no Brasil. Ele realizou transmissões que poderiam ter revolucionado a comunicação global naquele momento. Mas, infelizmente, sua invenção foi rejeitada e ele nunca recebeu o reconhecimento merecido. O mais intrigante é pensar que, se a invenção de Landel de Moura tivesse recebido o devido apoio, talvez o Brasil tivesse sido berço de uma das maiores inovações tecnológicas da história. Mesmo sem o crédito, suas contribuições abriram caminho para as transmissões que hoje conhecemos. Mas há outra invenção brasileira que, apesar de disputas, é motivo de orgulho nacional: o avião, criado por Santos Dumont. Santos Dumont, com seu icônico 14 bis, foi o pioneiro na aviação moderna, realizando o primeiro voo oficial em um 906. Embora exista uma constante disputa com os irmãos Wright nos Estados Unidos, Dumont é amplamente considerado o inventor do avião. Seu voo em Paris, diante de centenas de testemunhas, marcou o início de uma nova era nos transportes, provando que era possível conquistar os céus. Ele não só inovou na construção de aeronaves, mas também inspirou uma geração inteira de inventores e aviadores. A genialidade de Dumont não se limitou ao voo. Ele foi uma figura carismática, que acreditava na liberdade do conhecimento e chegou a divulgar suas descobertas sem buscar patentes, algo impensável na época. Seu espírito visionário nos lembra que a inovação pode romper barreiras e transformar o impossível em realidade. E falando em transformar, agora que percorremos tantas invenções, vamos refletir sobre o impacto delas no nosso cotidiano. Agora que você descobriu as histórias por trás de tantas invenções incríveis, fica a pergunta: o que você pode fazer com todo esse conhecimento? Já pensou que, assim como esses inventores, você também pode ter uma ideia que muda o mundo? A diferença está em agir, em sair da zona de conforto e colocar sua criatividade para funcionar. Talvez o próximo grande invento ainda esteja na sua mente, esperando para ser trazido à vida. Então, que tal começar agora? Aproveite essas histórias como inspiração e reflita sobre o que você pode transformar na sua própria vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre essas e outras histórias que podem mudar sua forma de ver o mundo. O conhecimento está à sua disposição, basta aproveitar.